Alô, boa tarde, pessoal. Hoje estaremos conversando um pouco sobre a Lei 8.112 de 1990, que é um dos assuntos que irá na prova do IBGE para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa lei e o que vai cair, né, dentro do assunto que vai cair para a prova do agente. O primeiro ponto que nós vamos observar nessa primeira aula do Estatuto do Servidor é sobre os deveres do servidor público federal, que está lá no artigo 116, certo? E os incisos nós vamos mencionar aqui e depois a gente vai ter um plano de fundo, a ideia geral do porquê dessa cobrança desse artigo, qual o sentido desse artigo, o propósito, né, de você estar estudando, de você entender o porquê dessa legislação. Então, vamos lá. São deveres do servidor público, né? São deveres do servidor. Primeiro inciso, exercer com zelo, dedicação às atribuições do cargo, que é o artigo 116, viu? Segundo inciso do artigo 116, ser leal à instituição a que servir, observar as normas legais, regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público, a requisição da fazenda pública. Inciso 6º, levar as irregularidades para quem tiver ciência em razão do cargo. Tô pulando, tô passando, não tô citando toda a lei porque eu quero trazer um apanhado geral, tá? Inciso 7, zelar pela economia do material, conservação do patrimônio público. 8º, guardar sigilo. 9º, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo, tratar com humanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão, abuso do poder. E o parágrafo único, né, a representação que está no inciso 12 será encaminhada pela hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. O que você tem que entender aqui? Eu vou decorar todos os incisos e aí pronto, aí eu vou ter que passar aqui um enorme tempo debruçada sobre isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: qual é o dever de um bom empregado? Vamos tirar a palavra servidor aqui e vamos pensar, você tem uma empresa, né? E você quer contratar um funcionário e o que é que você quer que ele faça de excelente? Que ele seja assim, tipo um funcionário padrão, um mínimo que você exige para uma pessoa trabalhar na sua empresa. Então, você tem que ter zelo, o funcionário vai ter que ter zelo, vai ter que ter cuidado com o material que está lá disponibilizado na empresa, não pode gastar serviço, interesses pessoais, tem que atender as pessoas com presteza, tem que atender ao público, tem que atender a solicitação da chefia, tem que estar à disposição naquele horário ali, a tudo aquilo que for demandado no seu cargo, na sua função. Então, assim, vai cair uma questão na prova nesse sentido, com certeza. Então, o que é que eu vou marcar? Eu vou marcar aquilo que está mais próximo a um funcionário padrão, um funcionário de excelência, seja ele na esfera pública, seja ela na esfera privada. A gente tem que ter um padrão mínimo de um servidor, de um trabalhador. Então, esse artigo 116, ele tem essa proposta, ele tem essa ideia de trazer, tipo, as características principais de um funcionário público. Aqui, o mínimo que um funcionário público tem que ser. Então, assim, eu quero que você tenha esse entendimento, para que você não fique assim pensando, meu Deus, eu tenho que decorar tudo. Você tem que entender o que é bom, o que é legal, o que favorece a empresa, o que favorece ao serviço público, o que favorece ao exercício de um trabalho de êxito, de qualidade. E é isso que a gestão pública quer e é isso que você tem que observar na hora da prova. Então, esses deveres aqui, ser leal, agir com zelo, observar as normas, cumprir as ordens, é um padrão mínimo de qualquer pessoa que trabalha, seja na esfera pública ou seja na esfera privada.
guardar sigilo, manter conduta compatível, ser assíduo, tratar com humanidade as pessoas, ou seja, tratar bem a quem você for atender, tratar com responsabilidade, se apresentar bem diante das pessoas. Então, tudo isso faz parte de um bom servidor público. O artigo 117 já deixa claro outro aspecto, o aspecto negativo da questão. Aqui o 116 é o aspecto positivo, aquilo que você tem que ser, o dever ser do servidor público. E o artigo 117 já é o contrário, você não pode ser, você não pode fazer, você não pode ser isso aqui. Então você não pode se ausentar, o 117 fala que ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição, recusar fé a documentos, opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo, execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapego no recinto da repartição, coisas que a gente não quer, não admite qualquer funcionário. Você observe que, independente de ser setor público ou privado, esse tipo de comportamento não é admissível, né? Cometer a pessoa estranha, a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade, transferir a responsabilidade para outra pessoa, para estranha do órgão ou para um subordinado, né? Valer-se do cargo para lograr êxito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, né? Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar em benefício previdenciário ou assistenciário de parente até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Receber propina, você está vedado, você não pode receber propina. Comissão, presente, qualquer vantagem derivada do seu exercício da função pública. Você não pode ser intermediário, ser procurador de interesses particulares de pessoas próximas a você, a não ser caso específico, retratando assim, benefício previdenciário. Você não pode aceitar, praticar usura, né? Emprestar juros exorbitantes, sob qualquer uma das formas. Você não pode proceder de forma insidiosa, de forma relaxada, preguiçosa, né? A gente tem uma visão muito caricata do servidor público de que é uma pessoa que está ali fazendo as coisas devagar, quase parando. Então, esse é o tipo de postura que a administração pública não quer de você. É vedado a você. Você não pode ser esse tipo de servidor público. Utilizar pessoal, recursos materiais da repartição em proveito próprio, em proveito particular, também é vedado. Cometer ao outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, né? Exercer atividades, qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo, função ou com função e com o horário de trabalho. E recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, assim, tudo isso são coisas negativas de um trabalhador. Então, eu estou na prova, eu não tive condições de decorar, de memorizar tudo que está ali, nos incisos e tal. Vá para a lógica. O que é que o 117 quer? No artigo 117 é totalmente falando sobre as vedações do servidor público, o que ele não pode ser. O artigo 116 é o quê? O artigo 116 fala aquilo que deve ser. É o mínimo que se espera de um servidor público. Ele tem que ser isso aí, o dever de ser leal à instituição e todas outras prerrogativas que um servidor público deve ter. Então, coloca isso na sua mente que fica mais fácil. Quando você pegar a questão, você fica, pronto. Como é que eu sei que é o dever, eu sei que não é proibido, que é proibido, como é que eu sei? Tudo que for negativo, que desfavorece, que prejudica a instituição, o órgão, ou faz com que o servidor faça o serviço de uma maneira, né,
irresponsável é o artigo 17, que trata tudo aquilo que trata com zelo, cuidado, excelência, êxito, fazer com realmente preocupação, cumprir com todas as obrigações, é o 116, tá bom? Essa é a primeira dica dos deveres e das proibições do servidor público. Próxima aula eu venho trazendo mais informações sobre a Lei 8.112 de 90.